Olá, alunos! Vamos estudar a nossa atmosfera e os problemas que ela tem enfrentado nos últimos tempos. A atmosfera é a camada de gases que envolve um planeta e ela é retida devido à atração gravitacional do planeta. É muito importante conhecermos a composição da nossa atmosfera. Esses são os componentes da nossa atmosfera: o nitrogênio, o oxigênio e o dióxido de carbono são os três principais componentes. Veja que aquele em maior quantidade não é o oxigênio, como muitos pensam. A substância presente em maior quantidade é o nitrogênio. Ele é considerado uma substância inerte, muito pouco reativa. Assim, ele ocupa espaço, mas não é danoso. Já o oxigênio, em maior quantidade, seria muito danoso para nós, pois é uma substância muito mais reativa do que o nitrogênio. Por isso, nossa atmosfera contém 21% de oxigênio e 71% de sua composição é da substância nitrogênio. Agora, olha o dióxido de carbono, muitas vezes visto como um vilão. Porém, ele é fundamental. Há ainda outras substâncias que aparecem em quantidades bem inferiores. Vamos falar um pouco então das funções do dióxido de carbono, que não pode ser encarado como um vilão. Ele tem a função de reter parte da energia que vem do Sol. Ele está presente em todos os lugares, e não apenas em lugares poluídos. Assim, quando cai a noite, a temperatura não despenca, devido a essa sua função de nos proteger, guardando para nós parte da radiação solar que chega durante o dia. Além disso, o processo mais fundamental da vida, a fotossíntese, só ocorre graças à presença do dióxido de carbono na atmosfera. É a partir dele que a natureza produz a glicose, nossa principal fonte de energia. Vamos falar agora de dois problemas que afetam nossa atmosfera hoje em dia. O efeito estufa, causado pelos gases estufa, entre os quais está o dióxido de carbono, e a destruição de parte da camada de ozônio, a qual é causada por substâncias chamadas CFCs, onde estão presentes os elementos carbono, flúor e cloro. Por isso se chamam CFCs. Os CFCs são utilizados como propelentes em desodorantes e outros sprays. Porém, hoje em dia, o uso dos CFCs está cada vez menor. Os gases estufa são substâncias gasosas capazes de reter a radiação solar na Terra. O problema é que essas substâncias têm sido geradas pelo ser humano em forma demasiada, devido à atividade com fins econômicos, tanto na indústria como na pecuária. Assim sendo, estas substâncias tornam-se danosas.
a Terra acaba por reter mais energia do que deveria. E isso faz com que a temperatura se eleve em demasia, alterando ecossistemas. A mais famosa substância causadora de efeito estufa é o dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico. Ele é gerado na combustão completa de combustíveis que possuem o elemento carbono em sua molécula, como gasolina, diesel, etanol, gás natural, entre outros. Veja que não é só a queima de combustíveis fósseis que gera o dióxido de carbono. O metano é produzido pela decomposição da matéria orgânica. É abundante em aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas. E também ele é gerado pela criação de gado. A pecuária representa 16% das emissões mundiais de gases estufa. Também citamos aqui, como fonte geradora de metano, o cultivo de arroz. Pouco se fala sobre o dano causado por essa substância metano. Porém, ela é muito mais danosa do que o dióxido de carbono. Veja nessa brincadeira a vaca pedindo desculpas. Isso é sério, pois o pum do gado é rico em metano. As grandes fazendas de gado são muito danosas para a nossa atmosfera. Se comparado com o dióxido de carbono, é mais perigoso. O metano é mais eficiente na captura de radiação do que o dióxido de carbono. O impacto comparativo do metano sobre a mudança climática é 20 vezes maior do que o do dióxido de carbono. As usinas hidrelétricas parecem ser boazinhas para o meio ambiente. Aí está um grande engano. Muitos acham que elas são importantes para a diminuição do efeito estufa, pensando assim, elas substituem termoelétricas que geram CO2. Porém, para construir uma usina hidrelétrica é preciso alagar enormes áreas verdes. A vegetação é submersa e vai se decompor com o tempo, o que gera, sabe o quê? Metano. Agora, quanto ao problema da camada de ozônio, não confunda com o efeito estufa. Parte da radiação solar são raios ultravioletas, os famosos raios UV. Esses raios precisam ser filtrados na entrada da radiação solar em nossa atmosfera, pois estão associados com câncer de pele, que faz essa filtragem. E quem faz essa filtragem é a camada de ozônio. Daí o problema de destruir a camada de ozônio, pois com a camada de ozônio danificada, aumentam os casos de câncer de pele. Não podemos deixar de falar aqui sobre a chuva ácida. A chuva ácida é causada por substâncias capazes de reagir com a água, produzindo ácidos. Essas substâncias são produzidas por automóveis e indústrias, ou pela presença de um vulcão, e são liberadas para a atmosfera. Quando cai a chuva, elas reagem com a água e produzem ácidos. Isso porque as substâncias são óxidos ácidos, óxidos capazes de reagir com água, produzindo ácidos. Veja que entre os ácidos que são possíveis de serem produzidos está o ácido sulfúrico, capaz de danificar construções em mármore. Veja este exemplo. Mas fica aqui um alerta: toda chuva é ácida, mesmo no ambiente menos poluído do planeta. Afinal, o dióxido de carbono, substância naturalmente presente na nossa atmosfera,
como acabamos de ver aqui nesta aula, também é um óxido ácido. Veja, o dióxido de carbono reage com a água, produzindo o ácido carbônico, que é um ácido fraco, mas é um ácido. Portanto, a chuva, no mínimo, terá ácido carbônico. Concluímos, portanto, que toda chuva é ácida. Vamos finalizar com um exercício. O dióxido de carbono é uma substância que, em excesso, é causadora de um sério problema ambiental. Que problema ambiental é esse? Seria a destruição da camada de ozônio? É justamente o que, nesta aula, eu quero que fique bem claro para você. Não confunda o problema da camada de ozônio com o problema do efeito estufa. Quem destrói a camada de ozônio são as substâncias CFCs. Inversão térmica é um problema ambiental que não está relacionado com o dióxido de carbono também. Portanto, a letra B também não é correta. Aumento na incidência de câncer de pele. O que está relacionado com o câncer de pele é o problema da camada de ozônio e não o problema gerado pelo dióxido de carbono. Erosão do solo. Um problema que, na realidade, não está ligado à atmosfera. A letra E, portanto, é a resposta correta. É o efeito estufa que está ligado com o dióxido de carbono, sendo que o dióxido de carbono é uma das principais substâncias causadoras do efeito estufa. Portanto, a letra E é a resposta. Um bom estudo para você e faça vários exercícios para fixar o assunto.